2, 1. Gravando. Beleza, estou abrindo o PowerPoint aqui para continuarmos o conteúdo de poder constituinte. Poder constituinte derivado, poder constituinte originário, derivado decorrente, derivado reformador, derivado de revisão. São muitos poderes constituintes que nós temos que aprender hoje. E é bem tranquilo, tá? Sendo bem sincero para vocês aqui, beleza? Vamos compartilhar a tela aqui, só com a cautela de não compartilhar o meu WhatsApp, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo essas coisas, né? Enfim, ó, tá até aqui no WhatsApp, pode mostrar, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Como havíamos falado na monitoria passada, o poder constituinte é aquele poder, pessoal, relacionado à Constituição Federal. Como vocês bem sabem, a Constituição Federal, pessoal, é a norma, é a lei mais forte que temos no Brasil, tá? Então, poder constituinte refere-se à operação e à manutenção da norma mais forte que temos no país, que é a Constituição. E quando a gente fala de poder constituinte, tá? Nós nos referimos à questão do poder de criar uma nova ordem constitucional, beleza? Bom dia, bom dia. Ou, bom dia. Nós nos referimos ao poder de criar uma nova ordem constitucional, e o poder constituinte também se refere também à questão de atualização da Constituição Federal. Não apenas de criar, mas de atualizar. Beleza? Então, aí, quando a gente fala de poder constituinte, nós inevitavelmente vamos ter que falar sobre a questão do poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, tá? A questão do poder constituinte originário, como eu falei na aula passada, ele é representado aqui nesse PowerPoint por um bloco sendo construído, porque é uma nova ordem constitucional sendo construída. É um novo Estado sendo construído. O Estado, pessoal, ele só vai ter ali a sua origem quando existir o poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário, ele é responsável por originar o Estado, beleza? E o poder constituinte derivado, ele é responsável por Original dele. atualizar, ele é responsável por atualizar o poder constituinte originário. Um cria um novo Estado, o outro atualiza o Estado de acordo com a sociedade, beleza? Porque, assim, pessoal, quando a gente está falando de leis, é muito importante a gente também falar sobre a questão de atualização das leis. Por quê? Que eu falo isso, tá? Eu falo isso por conta do seguinte: não adianta ter uma lei, seja ela constitucional ou não, que ela não esteja atualizada de acordo com a sociedade. Senão, aquela lei sequer vai ser obedecida, vai ser cumprida. Então, essa é a importância do poder constituinte derivado. Ele vai pegar a lei que é de 1988, a Constituição, que olha quanta água já rolou de 88 para cá. E o poder constituinte derivado vai pegar essa lei antiga e vai atualizando ela, né? Vai atualizando, de acordo com o dinamismo social. Só adiantando um pouco, a, quando a gente fala de atualização da Constituição, a gente está falando das emendas constitucionais. Enfim, depois eu não vou adiantar, não, depois eu falo sobre. Não vai ficar muito um conteúdo em cima do outro. Tá. Já sabemos, né, do que se refere o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Um cria um Estado novo, né? Um tem o poder de criar uma nova Constituição e outro tem o poder de atualizar a Constituição, tá? Vamos agora fazer aquela revisãozinha sobre, opa,
Travou, foi tudo aqui. Ixi, mano. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu voltar a compartilhar novamente. É, aqui, características, né? Do poder constituinte originário. Assim como falamos na monitoria passada, ele possui quatro características principais. O constituinte originário. Tá? Quais características são essas? Primeiro, ele é, ele é inicial. E o que significa quando eu falo que ele é inicial? Tá? Bom, ele tem o poder de dar início a uma nova ordem. É por isso que eu coloquei uma bola de futebol, um rapaz com o pé na bola de futebol, porque significa o fato de estar começando um jogo, né? Ele está ali no meio de campo para começar o jogo, o pontapé inicial. Então, o poder originário, ele dá início a uma nova ordem, por isso que é inicial. O poder constituinte originário, pessoal, ele é ilimitado. Ou seja, o poder constituinte originário, ele não precisa respeitar qualquer limite imposto pela Constituição Federal anterior, por alguma outra lei. Não, ele não precisa respeitar nada. O poder constituinte originário, ele só chega e faz acontecer sem respeitar nenhum limite, porque ele é o próprio limite. Tá? É, lembrando que a única exceção, porque tudo no direito tem uma exceção, é a questão do princípio da irretroatividade, não, não, princípio da proibição do retrocesso social. Esse é o único limite do poder originário. Princípio da vedação ao retrocesso social, tá? Que significa o quê? Na nova Constituição, pessoal, não pode haver uma violação relacionada aos princípios da dignidade da pessoa humana. Ou seja, vamos supor que nós temos a Constituição de 88 e vem uma Constituição agora atual de 2025. Essa Constituição, ela não pode, por exemplo, ferir os princípios da dignidade da pessoa humana, ou seja, não pode legalizar tortura. São princípios, são coisas que ferem os direitos humanos, são coisas que ferem os princípios, e são coisas, tortura, morte, coisas desse tipo, vão fazer com que a sociedade retroceda. Por isso que existe o princípio da vedação do retrocesso social. Ele é ilimitado? É, mas existe essa exceção, tá? Pode repetir, por favor? Repito. O único limite para o poder constituinte originário é o princípio da vedação do retrocesso social. Ou seja, a Constituição Federal, ela não pode, como eu posso dizer, ferir e fazer com que a sociedade retroceda tudo naquilo que ela evoluiu. Não pode ter uma Constituição nova e falar, agora tá liberado o racismo, tá liberado a homofobia. Não pode. Estaria retrocedendo socialmente. Mas esse é o único limite. Mas, em regra, o poder constituinte originário, ele é ilimitado. Beleza? Terceira característica, pessoal, ele é incondicionado. O que significa que ele é incondicionado? Significa que ele não está sujeito a nenhuma pré-condição para existir. Quando a gente fala do poder constituinte derivado, ele está condicionado a muitas coisas. O derivado, que não é esse aqui que nós estamos falando do originário, mas o próximo, que é o derivado, ele vai estar condicionado, para que ele possa existir, a uma formalidade, a um rito, a regras. O originário não está condicionado a nada. A única condição para existir o poder constituinte originário e dar início a uma nova ordem é apenas é apenas a reunião de uma Assembleia Constituinte. Quando os parlamentares eles chegam e eles fazem uma Assembleia Constituinte, ou seja, reúne os parlamentares todos para fazer uma nova Constituição, é a única condição para que exista uma nova Constituição.
Quando a gente fala de poder constituinte derivado, tem várias condições, né? Ou seja, precisa ter votação, 2/3 de cada casa legislativa, em 2 turnos, e tem que ter aprovação, e não sei o quê, não sei o quê. Na questão da Assembleia Constituinte, não precisa. Dentre outras coisas, um derivado, ele não pode ferir cláusula pétrea. O originário, ele pode ferir cláusula pétrea. Então, assim, o poder constituinte originário, ele não está sujeito a nenhuma pré-condição para existir. Ele em si já basta. E a quarta característica é que ele é permanente. O poder constituinte originário, ele vai existir até que venha uma nova Constituição. Enquanto não vier uma nova Constituição, ele vai estar lá, perdurando no tempo, permanente, até que venha uma nova ordem constitucional. Então, essas são as quatro principais características do poder constituinte originário. Beleza? Quatro principais características aí. Alguma dúvida? Posso seguir? Vocês estão acompanhando tudo certinho? Eu tenho uma dúvida. Então, ele pode ferir as cláusulas pétreas? Olha, pode ferir cláusula pétrea desde que não fira a dignidade da pessoa humana, o poder constituinte originário. Tipo, como por exemplo, racismo, não pode vir uma nova Constituição e liberar o racismo. Não pode vir uma nova Constituição e liberar a tortura. Isso vai contra a dignidade da pessoa humana. Agora, se não ferir, aí pode. Ok, obrigado. Imagina, aí, estamos aí. Qualquer coisa aí, levanta a mão, falar, estamos aí. É, Aí, quando a gente fala do poder constituinte originário, nós temos duas espécies. Ó, uma dúvida aqui, ó. É por isso que no Brasil não pode ter pena de morte? Olha, no Brasil até possui pena de morte. Não sei se vocês sabiam. No Brasil tem pena de morte em caso de guerra declarada, né? Se o Brasil declara guerra e acontece algum crime de guerra, como quando o Brasil, se o Brasil estiver em período de guerra, o código que vai perdurar é o Código Militar, Código Penal Militar, porque estaríamos em um período de guerra. Estando em um período de guerra, é possível existir pena de morte. O Brasil nunca foi decretado estado de guerra. Não, estado de sítio não é liberado pena de morte, nem estado de defesa, nem intervenção federal. Apenas em caso de guerra declarada mesmo. Vou até abrir para vocês a Constituição, é até legal que ela pontuou isso. Aqui, é, aqui, ó. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Artigo 5º da Constituição, tá? Inciso 47. Fala o seguinte: não haverá penas de morte. Não haverá pena de morte, não haverá pena de perpétuo, não haverá pena de trabalho escravo, não haverá pena de manimento e nem haverá pena cruel. Voltando para a linha A, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Declarou guerra, está liberado pena de morte. Mas como assim está liberado pena de morte? Está liberada a pena de morte relacionada aos crimes de guerra. Ou seja, se houver espionagem, está sujeito à pena de morte. Se houver traição, está sujeito à pena de morte. Isso no Brasil, tá? Então, essas são as duas hipóteses principais que pode existir a pena de morte, tá? É por isso que no Brasil não pode ter pena de morte? É por conta disso? Não, porque no Brasil já pode ter pena de morte, em caso de guerra declarada. Mas eu entendi sua pergunta e foi muito, muito pertinente sua pergunta.
A pena de morte também, ela não é só liberada em crime de guerra, não, tá? Também tem a questão da lei do abate. A gente vai falar sobre isso no semestre que vem, a respeito de direito à vida, tá? Pode ser que um avião, se você estiver no Brasil, um avião pode sei lá, não sei o nome técnico, mas te interceptar e te derrubar e te abater. Tipo, vai estar violando, vai estar te matando, mas, tipo, é uma exceção ao direito à vida, a gente vai falar depois. Voltando para o slide aqui, a espécie dele, né? É histórica e revolucionária, do poder constituinte originário. Quando eu falo de espécie histórica do poder constituinte originário, é referente à primeira constituição de um Estado. Ou seja, no Brasil, pessoal, a primeira constituição feita foi em 1824. Então, a espécie da Constituição de 1824, ela é histórica. E as demais que vieram? As demais que 1891, né? E as demais constituições que vieram, as outras seis, elas são o quê? Elas não são históricas. A histórica é só referente à primeira. As demais, a espécie delas é revolucionária. Tá? São revolucionárias. Inclusive a nossa atual se cair na prova, né? Por exemplo, qual é a espécie da Constituição Federal de 88? Revolucionária. Histórica, é revolucionária. Beleza? Fechou. Pessoal, só me dá um minutinho. Já volto. 30 segundos. Voltei. Vamos lá. Onde nós está? Ah, tá. Poder constituinte derivado. Então, falamos sobre o originário e tal. Vimos que ele é bem ousado na sua operação. Ele é bem independente. Ele é bem pleno. Agora, a gente vai ver que o derivado não é a mesma coisa que o originário. O derivado, ele é dependente. Ele não é pleno. Ele não é ousado. Ele é bem comportado, porque ele precisa ser assim. A Constituição de 88, ela seria revolucionária, tá bom? Right? É, é isso, né? Poder constituinte derivado, ele é o contrário do poder constituinte originário. Eu explico por quê, tá? Ele possui as características, assim como o poder constituinte originário, mas são todas ao contrário. É só você pegar as características de um e fazer o contrário da outra, né? Ou seja, poder constituinte derivado, a primeira característica dele é secundária. Por quê? Porque ele não é primário. Primário é só o original. O que vem depois é secundário, que é o que vem depois seria o derivado.
O nome dele já diz, né? Ele é derivado do originário, ele é secundário. Segunda característica do poder constituinte derivado, ele é limitado. Poder constituinte limitado significa o seguinte, pessoal. Ele está sujeito às regras e limites impostos pela Constituição Federal, pelo poder constituinte originário. Ele está limitado. Ou seja, não pode vir uma emenda constitucional e ferir cláusula pétrea. Onde estão as cláusulas pétreas, pessoal? Para que vocês possam saber, tá? As cláusulas pétreas, elas estão presentes no artigo, basicamente, tá? Basicamente. As cláusulas pétreas, pessoal, elas estão daqui, ó. Artigo 5º da Constituição. É tudo cláusula pétrea aqui, tudo cláusula pétrea. Até o artigo 17º, beleza? Até aqui são cláusulas pétreas. Tudo bem que tem mais, mas as principais estão do artigo 5º ao artigo 17º. Não pode haver uma emenda constitucional que viole qualquer dispositivo desse artigo aqui. Não pode violar, tá? Então, essa é a segunda característica do poder constituinte derivado. Ele é limitado, tá? Terceira característica, pessoal, do poder constituinte derivado, ele é condicionado. Ou seja, para que ele possa existir, ele tem que respeitar algumas pré-condições. Como, por exemplo, para que eu possa elaborar uma emenda constitucional, o que eu tenho que fazer? Vai ter que acontecer o seguinte. 300, qual que é o número que eu anotei? Ah, tá. Vai ter que existir na Câmara Legislativa, onde tem os deputados federais, existem 514 deputados federais. Tem que haver 3/5 de 514 aprovando. Aí, beleza, aprovou? Vai para outra casa, que é o Senado Federal. Lá tem 81 senadores. 3/5 de 81 também tem que aprovar. Beleza. Passou um mês, 2 meses, que seja, dias, volta novamente para a Câmara Legislativa. Vai ter que existir 3/5 novamente de 514 aprovando. Vai novamente para o Senado Federal. Aprova 3/5 de 81. Aconteceu isso? Beleza. Emenda constitucional já está em vigor. Tá? Então, o que eu acabei de falar foi um exemplo. Agora, tecnicamente, para existir uma emenda constitucional, quais são as pré-condições? 3/5 de votos em cada casa em 2 turnos. Foi exatamente o que eu acabei de explicar, só que de forma didática, né? 3/5 em 2 turnos. Aconteceu isso? Pronto, existiu uma Constituição, uma nova emenda à Constituição. Beleza? E são essas as pré-condições. Outra pré-condição é a questão da cláusula pétrea, não pode violar. Dentre outras condições que a emenda constitucional precisa respeitar. Porque ela não pode afrontar de maneira nenhuma o poder constituinte originário. Não pode afrontar. Não pode afrontar. E se afrontar, o que acontece? Se uma emenda constitucional afrontar a Constituição Federal, ela vai ser declarada inconstitucional. Por quem? Ou pelo próprio Poder Legislativo, ou essa emenda constitucional que violar o poder constituinte originário, ela vai ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, na pessoa do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai chegar e falar, ó, essa lei está ferindo a Constituição. Infelizmente, vou ter que estar declarando ela inconstitucional. Simples assim. Simples assim. Beleza? E a quarta característica do derivado é que ele é subordinado.
Beleza? O único poder que tem liberdade, que tem soberania acima de tudo e de todos, é o originário. O subordinado, ele não tem liberdade plena, também não tem soberania plena. Não, tá subordinado ao originário. Acabou. Beleza? Beleza, falamos das características. Agora falamos das espécies, né, do originário, que é histórico e revolucionário. Agora nós vamos falar sobre as espécies do poder constituinte derivado. Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo de entender? Beleza. É, beleza, show de bola. Bom, agora vamos falar sobre as espécies do poder constituinte derivado. Como a gente já falou na aula passada, mas a gente está reforçando, né? Não custa nada. Não custa nada. Tá? Vamos lá. Ele é dividido em três espécies. Beleza? O poder constituinte derivado é dividido em derivado decorrente, derivado reformador e derivado de revisão. Na primeira imagem, eu coloquei aqui para vocês o mapa do Brasil com todas as bandeiras, né? Bandeiras, todos os estados, todas as bandeiras. Paraná, São Paulo, tal, Minas. E por aí vai, tá? Por que que eu coloquei essa imagem aqui de vários estados? Porque o poder constituinte derivado decorrente, ele se refere à emenda constitucional dos próprios estados. Eu não sei se vocês sabem, mas é bom que vocês saibam. Cada estado, pessoal, possui a sua própria Constituição Federal. Não. Cada estado possui sua própria Constituição Estadual, tá? É, Quando foi feita a Constituição Federal, a que a gente tem hoje, de 88, ela deu um prazo. Falou assim, olha, estados, vocês possuem 5 anos para editarem, elaborarem uma Constituição do estado de vocês. Vocês têm 5 anos. E aí os estados falaram assim, beleza, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí todos os estados começaram a fazer suas próprias constituições, tá? E uma coisa interessante é que essas constituições estaduais, elas não podem, de maneira alguma, violar a Constituição Federal. Não pode violar. Ah, mas não é Constituição do mesmo jeito? É Constituição, mas não é tão soberana quanto a federal. A federal está acima de todas, tá? Então, Constituição Federal, acima, embaixo, Constituição Estadual, e mais embaixo, não tem mais nenhuma Constituição, acabou ali, tá? O que existe para os municípios é a lei orgânica, são as leis orgânicas. Mas lei orgânica não é Constituição. É uma carta magna, não sei se pode usar esse nome, a carta é uma lei mais forte do município, a lei orgânica, mas não é uma Constituição, beleza? Bom, poder constituinte derivado decorrente são as emendas às constituições estaduais. Beleza? Beleza. Emenda, Constituição Estadual é o poder constituinte derivado decorrente. É, agora, o poder constituinte derivado reformador não se refere aos estados, mas sim refere-se à própria Constituição Federal. É aquela que a gente acabou de falar. O derivado reformador são as emendas constitucionais realizadas na Constituição Federal de 88. Beleza? E aí tem todo aquele rito, né?
dois turnos, né? Três quintos da votação e por aí vai. Derivado reformador. O derivado decorrente reforma a Constituição dos Estados. Derivado reformador reforma a Constituição Federal. E o derivado de revisão? O que ele se refere, gente? O poder constituinte derivado de revisão, pessoal, ele é referente à Constituição Federal também, assim como o reformador. Só que tem uma diferença, beleza? Tem uma diferença. Qual a diferença é essa? Quando a Constituição Federal foi feita em 88, o Constituinte, são os parlamentares que elaboraram a Constituição, falaram assim, ó, gente, a gente tem 5 anos para que possamos elaborarmos emendas de revisão nessa Constituição. Temos 5 anos. Esse período foi de 88 até 93. Aí, de 88 a 93, foram feitas emendas de revisão. No Brasil, nós temos tivemos, né, 6 emendas de revisão. E aí, após os 5 anos, começaram a vigir as emendas que a gente conhece hoje, as emendas constitucionais, não as emendas de revisão, porque as emendas de revisão, elas existiram após 5 anos da vigência da Constituição Federal. Foi de 88 a 93. Nesse período foram feitas 6 emendas de revisão. Então, esse é o poder constituinte derivado. Essas são as 3 espécies do poder constituinte derivado: decorrente, reformador e revisão. Beleza? Beleza, meu povo. Vamos falar agora sobre 2 tópicos, tá? Para Ô, finalizarmos. Vinícius, só uma Oi, perguntinha aí, por favor. Então, as emendas de revisão são só essas que existiram, é isso? Após os cinco isso. anos? Tá, Somente essa. tá, obrigada. Imagina. Pessoal, agora nós temos mais 2 tópicos, tá? Olha, a diferença seria apenas a questão que eu falei. Não seria possível fazer emenda constitucional durante o período de 5 anos, porque nesse período deveria ser feita as emendas de revisão. A única diferença é essa questão da nomenclatura e da espécie da classificação. A única diferença é essa mesmo. Depois de 5 anos, mudou, virou a emenda constitucional mesmo. Então, isso que eu falei são apenas espécies que a doutrina colocou, né? São apenas as espécies que a própria doutrina fez para poder organizar melhor os estudos. O poder de revisão exigia menos votos parlamentares, não é? Rapaz, deixa eu só confirmar essa informação aqui, deixa eu ver aqui. Para não passar a informação também. Hum, hum, Disposições. É isso mesmo, tá? Ó, hum, uhum.
É isso mesmo, tá? Quando a gente vai falar do poder constituinte de revisão, a, além dessa diferença, é a questão da votação não ser em dois turnos, assim como a emenda constitucional. Ela é realizada em dois turnos, pela maioria de 3/5. E na emenda de revisão, ela em apenas um turno e é realizada através de maioria absoluta, e não 3/5, tá? 3/5 é um requisito, é uma porcentagem mais dificultosa de ser alcançado que a maioria absoluta, tá? E, e sim, assim como o Alex tinha falado, é um procedimento até mais simples de ser aprovado. A diferença de revisão para a constitucional, beleza? Só para confirmar, Vinícius, as emendas de revisão foram 6, é isso? Isso mesmo, foram seis. Beleza. Obrigado aí pelo toque, Alex. Isso aí. Fechou. Vamos voltando aqui, ó. Só voltar aqui. Vamos falar agora. Falta apenas dois tópicos, tá? Aqui já acaba. Vai liberar você também. E é isso aí. Acho que eu vou espirrar. Pera aí, só um minuto. Pronto. Pessoal, vamos falar agora sobre mutação. Opa, mais uma. Obrigado. Vamos falar agora sobre. Deu para ouvir? Não, né? Espero que não. Vamos falar agora sobre mutação constitucional. Beleza? Pessoal, o que é mutação constitucional? Tá? Eu coloquei duas imagens, né? A primeira é a jurisprudência, a segunda é a nova interpretação. Quando eu falo da jurisprudência, pessoal, jurisprudência é o fato de existir diversas e diversas é, demandas iguais chegando ao Poder Judiciário, batendo na porta do Poder Judiciário, toque, toque, toque. Demandas iguais, repetitivas, chegando, chegando. E aí, o Judiciário para e pensa: vamos unificar a nossa interpretação com relação a esse assunto, para que não haja novamente 500 mil pessoas batendo na minha porta. Vamos deixar o assunto pacificado. E isso acontece mediante jurisprudência, né? Isso. E aí, depois de tantos casos iguais, vira regra para as decisões futuras. O que eu quero dizer com relação a isso? Estava acontecendo, até um certo tempo atrás, uma discussões a respeito da questão LGBT, homem, mulher e da homoafetividade. E porque se a gente for ver, no artigo 226 da Constituição, ele diz que o casamento ele é destinado para homens e mulheres e tal. Então, a Constituição é bem clara em falar é homem e mulher, não é homem, mulher e mulher. Não, a Constituição falou, está falado. Só que o judiciário começou a ficar tão cheio de demandas iguais a respeito do reconhecimento de união estável homoafetiva que ele elaborou uma mutação constitucional. O que seria mutação constitucional? Mutação constitucional é o fato do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, dar uma nova interpretação à Constituição Federal sem alterar o texto. Vamos lá para o artigo 226 para a gente ver na prática como é que funcionou isso aqui. Vamos lá, artigo 226. Beleza? Ó, artigo 226 da Constituição. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado
Parágrafo terceiro. Para que haja apuração do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Chegou o STF e falou assim: gente, precisamos atualizar nossa interpretação quanto à Constituição. Logo, aonde vocês lerem homem e mulher na Constituição, entende-se pessoa. Aí agora a nova interpretação, segundo o STF, a gente tem que aplicar é reconhecida a união estável entre pessoas ou uma entidade familiar. Agora hein, mudou. Houve alteração no texto da Constituição? Não, continua homem e mulher. O que mudou foi apenas a interpretação, tá? Isso aconteceu em 2011, tá? Essa mutação constitucional mais famosa aí que aconteceu. Tá, mas Vinícius, beleza. Não seria melhor alterar, né, ser mais inclusivo mediante a emenda constitucional? Já que vai alterar a Constituição, por que não altera através da emenda ao invés de através da mutação? Primeiro que, para alterar mediante emenda, é um processo muito mais dificultoso, como eu expliquei para vocês. 3/5 em cada casa, 2 turnos, tá? É muito mais demorado, tá? E tem que contar com o interesse dos parlamentares, às vezes eles não vão estar interessados em fazer isso. E o legislativo, pessoal, é um poder muito forte. O poder legislativo tem poder de mudar o país, é o poder mais forte dos 3 poderes, o legislativo. Só que ele é muito lento. O poder legislativo ele é muito devagar. E em razão do poder legislativo ser muito lento, vem o poder judiciário através do ativismo judicial e age para suprir a lentidão do legislativo. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é o Supremo Tribunal Federal agindo e usurpando competência do próprio legislativo, porque o legislativo está muito devagar, e é devagar assim mesmo. Então, a mutação constitucional é o fato de conferir uma nova interpretação ao texto constitucional. Não é feito mediante emenda porque demora muito, é feito mediante mutação constitucional. É como se fosse um ativismo judicial bom. Um ativismo judicial bom. Tá? Beleza. E, por fim, último tópico. Vamos falar agora sobre a questão da recepção e a questão da repristinação. O que seria... Tá, peraí, antes de eu começar esse novo tópico, alguma dúvida quanto à mutação constitucional, pessoal? Tranquilo? Entenderam certinho? Não, peraí. Então, a mutação, ela é essa jurisprudência, que onde houve essa repetição de demanda e criou-se, então, uma nova regra, é isso? Isso, E a nova interpretação, então, é essa mutação, esse exemplo que você deu do artigo 226. isso aí. Tá, muito obrigada. Imagina. Beleza. Vamos falar agora sobre o nosso último tópico. Recepção e repristinação. Eu coloquei 2 imagens aqui bem legais, né? A primeira imagem é o Brasil, a segunda imagem é uma fênix. E eu já explico porque eu coloquei uma fênix aqui, porque vai fazer sentido para vocês, tá? Recepção, beleza? O que significa recepção, pessoal? Vamos supor. Brasil, Constituição Federal de 88. Chegou uma Constituição nova. Aqui no Brasil foi feita uma nova Constituição e ela foi promulgada e agora já está em vigor em 2025. As leis,
anteriores a 2025, ou seja, as leis que foram criadas de 2024 para trás, elas vão ter vigor na Constituição Federal de 2025 para frente? Bom, se as leis anteriores elas forem Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Tributário, enfim, todas as normas anteriores, se elas forem compatíveis com a Constituição Federal de 25, elas vão continuar valendo. Elas precisam estar compatíveis. Estando compatíveis, vai acontecer um fenômeno chamado recepção. Agora, se elas forem incompatíveis com a Constituição Federal, nova Constituição Federal de 25, daí a acontecer a revogação. Então, esse é o fenômeno, isso significa, né, a característica aí da recepção constitucional. Tá? E essa recepção, ela acontece de forma automática, né? Não precisa estar expresso na Constituição. Artigo 1º. Estamos recepcionando o Código Penal de 45, sei lá. Não, não precisa estar expresso, escrito. Não. Automaticamente já recepciona. E se por algum acaso, passar uma lei incompatível, mas acabar e essa lei acabar sendo recepcionada, mas ela é incompatível, o responsável por vigiar essa questão da constitucionalidade e da compatibilidade é o Supremo Tribunal Federal. Ele que vai chegar e falar: peraí, essa lei aqui passou, mas ela é incompatível com a Constituição de 2025. Vou declarar essa lei inconstitucional. Pronto. Tá? Então, esse é o fenômeno da recepção constitucional. Beleza? Esse é o fenômeno. Beleza. E o segundo tópico é a questão da repristinação. O que significa repristinação, pessoal? Repristinação, vamos usar um exemplo aqui, tá? Só para vocês entenderem. Vamos supor que... mesmo exemplo, tá? Mesmo exemplo. Vamos supor, pessoal, que 2025, Constituição Federal 2025. Aí, na Constituição, vamos colocar na minha cara para vocês entenderem. Na Constituição Federal de 2025, nós revogamos alguma lei, sei lá, algum código, alguma lei federal referente à Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 tinha uma lei, estava em vigência, chegou a nova Constituição de 2025, e aí essa nova Constituição revogou essa lei que estava vigindo desde 88. Beleza? Revogou. Beleza. A vida toca. 2030. Elabora-se uma nova Constituição. Tá? Deixa eu só ver aqui certinho para não... sim. Mesmo exemplo. Chegou 2030 e a nova Constituição de 2030, ela chega e fala assim: eu, Constituição de 2030, vou... não sei qual é o nome correto, ressuscitar. Não, eu vou trazer novamente aquela lei que estava desde 88. Então, em 88 ela estava valendo. Chegou a Constituição de 2025, anulou, revogou a lei que estava desde 88. Daí veio a nova Constituição de 2030 e fala assim: não, agora que eu estou dando a nova ordem constitucional, eu quero trazer de volta aquela lei de 88. Então, aquela lei, ela volta.
a, a valer. Qual o nome desse fenômeno? Repristinação. Tá? E essa lei, essa nova Constituição, pessoal, de, de 2030, ela precisa expressar claramente que aquela lei antiga está agora em vigor, tá? Em vigor. Então, em 2025, essa lei era incompatível. Aí chegou uma nova Constituição em 2030, e aí aquela lei que foi declarada revogada, que foi declarada incompatível, agora ela passou a ser compatível. E aí acontece o fenômeno chamado repristinação. Beleza? Por isso que eu coloquei uma foto aqui, tá bom? Da Fênix. A Fênix, ela ressurge das cinzas, né? É como se a lei estivesse ressurgindo das cinzas, né? Como uma fênix. E o nome desse fenômeno é repristinação. Uma vez que ela era compatível, tornou-se incompatível e depois tornou-se compatível novamente com uma nova Constituição, acontece o fenômeno chamado repristinação. Pessoal, alguma dúvida quanto a esse tópico ou com relação a tópicos anteriores que vocês viram? Tranquilo, de boa? Beleza. É, tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou parar a gravação. 3, 2, 1, parei.